Oi pessoal, eu sou a professora Stephanie e hoje nós vamos falar sobre redação. E a redação que nós vamos analisar hoje é uma proposta da Univesp de 2024. Essa proposta acabou de ser pedida ali na banca e a gente já vai trazer aqui para vocês uma análise do que a banca queria neste ano de 2024 dos candidatos. A redação é sempre um assunto bastante delicado, não é mesmo? Mas a gente vai analisar direitinho aqui e você vai ver como vai ficar fácil montar os seus textos aí em casa. Então vamos lá, gente! Bom, este ano a banca da Univesp inovou um pouquinho, tá? Ela pediu ali 2 gêneros textuais e o candidato podia escolher qual gênero textual fazer. Não é sempre que isso acontece nas bancas, tá? Algumas bancas costumam fazer isso, já mais tradicionais, de vestibulares pelo país, mas normalmente o favorito é o texto dissertativo argumentativo, né? Exemplo do Enem, que é uma prova de grandes proporções aí que traz o texto dissertativo argumentativo. Mas a Univesp trouxe também o gênero narrativo, que é um gênero um pouco mais criativo, diferente de ser escrito, visando que esse texto ele tem toda uma estrutura ali que às vezes a gente não está olhando muito para ela. Então a gente vai revisar um pouquinho, tanto do texto dissertativo argumentativo, tanto o texto narrativo, tá? Então vamos olhar primeiro para as orientações da banca, o tema e esses gêneros textuais. Como é que a banca apresenta a proposta de redação? E aí depois a gente vai fazer uma análise aí dos gêneros textuais, tá? Então vamos lá, gente, olha, aqui a banca trouxe o seguinte, ó, ela falou pra gente que a partir da coletânea, então antes aqui desse recorte, havia lá um pouco de textos ali motivadores que a gente chama. Então esses textos eles têm esses 2 nomes aqui, ó, motivadores. Eles também podem aparecer como coletânea, como textos de apoio, né? Na verdade, mais outro nome aqui para esse tipo de texto. São aqueles textos que antecedem essas regrinhas aqui da prova, essas orientações. E aí, lendo aqueles textos, lembra que eles vão direcionar, para que eles servem, né? Eles vão direcionar o seu pensamento para compreender melhor o tema, tá? Então, eles pediam aqui para você elaborar um texto narrativo ou o mais tradicional ali, que é o dissertativo argumentativo. E aí vinha o tema. Então, a gente tem 2 tipos de texto que a gente chama ali de gêneros textuais. Esses 2 gêneros é que foram cobrados aqui na banca. Só que era para você escrever 2 textos? Calma. Nem ia ter folha para tudo isso, viu, gente? Não ia dar, né? Não ia ter folha, não ia ter tempo, né? Muita coisa. Imagina, um texto narrativo, depois outro dissertativo argumentativo. Então, olha que palavra que está ali entre os 2, a palavra ou, não é? Então, você poderia escolher, o ou aqui indica opção, tá? Então, você iria escolher qual texto que você queria escrever, se era o narrativo ou se era o dissertativo argumentativo. E aí a gente vem para o tema aqui, ó. O tema está aqui na linha de baixo e esse é aquele mais aguardado dos alunos, né? Será que eu acertei o tema? Será que eu consegui prever o que a banca ia cobrar? Gente, ninguém consegue prever o tema. Essa é a triste notícia que eu tenho para te dar. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente leia de tudo, por mais que a gente tente ficar informado de tudo quanto é assunto que está ali aparecendo naqueles meses que antecedem a prova, a gente não consegue saber o que a banca vai escolher. Existem algumas tendências de tema que a gente fica de olho, tá? Então a gente chama isso de eixo temático, que seria assim um assunto geral, como esse aqui da prova, foi sobre tecnologia. Tecnologia é uma coisa que os vestibulares gostam de falar na redação, tá? Então vale a pena você estudar um pouquinho sobre o assunto tecnologia. Um assunto que pode ser que apareça aí nas próximas provas é sobre a inteligência artificial. Então, muito se fala das IAs, né? E a gente poderia usar isso, já caiu em vestibular aí diferente, em bancas diferentes. Então, não é um tema esgotado ainda não. É um tema que ainda está aqui incomodando a nossa sociedade. Se você tiver que apostar em algum tema ali dentro desse eixo de tecnologia, inteligência artificial é um tema legal para você pesquisar, tá? Então, nesse eixo aqui, falando de tecnologia, a banca escolheu abordar mais a questão do celular na sociedade contemporânea, então essa expressão é mais para você entender que o tema trata-se de uma discussão bastante atual. Estamos falando da nossa sociedade e o uso do celular. Esse tema
É um dos temas que eu também acho assim que esse ano vai cair em mais bancas, tá, gente? Porque essa discussão do uso do celular, por exemplo, o uso do celular na sala de aula, tem escolas que proíbem o uso do celular, isso já virou discussão em tudo quanto é lado aí, para quem trabalha com escola, para você que nos assiste agora, que é aluno, que é aluna, já deve ter conversado com seus amigos ali, com seus professores sobre essa questão, não é mesmo? Então, quando a gente fala de uso do celular, a gente não está falando só ali da gente ficar toda hora conectado quando está em casa, né? No ambiente de trabalho, às vezes. A gente pode abordar esse tema de várias formas e essa discussão aí do celular, ela está sempre presente. De uns tempos para cá, ela está mais ainda, né? Então, esse tema aqui foi super pertinente, super atual, mostrando para a gente que ficar por dentro das discussões cotidianas é um jeito de você talvez conseguir prever o tema da redação, né? Então, ó, o uso do celular na sociedade contemporânea. 2 pontos. O que esses 2 pontos indicam? Meio que uma pausa, né? Então, paramos aqui, ó. O assunto é esse, o assunto geral. Celular na sociedade. Entre benefício, parte boa, e danos, parte negativa. Então, olha o que a banca quer da gente. Ela não quer que você fale só do lado negativo ou só do lado positivo. Ela quer que você aborde os dois. Ela quer que você tenha uma posição aí um pouco mais moderada, que existem benefícios, a gente está entre. O que é entre? A gente ficar no meio, não é? Então, a sociedade contemporânea, ela está aqui, ó, ela olha um pouquinho para o lado bom do celular, ela olha um pouquinho para o lado ruim do celular e fica naquela discussão, como eu trouxe para vocês o exemplo do celular na sala de aula. Até que ponto é bom? Até que ponto atrapalha? Até que ponto tira atenção? Até que ponto é ferramenta de pesquisa? Então, toda vez que a gente aborda temas muito polêmicos, que é o caso do uso do celular, ele acaba sendo um tema polêmico. Então, não tem como eu decidir que é 100% bom ou 100% ruim, né? Eu vou ficar ali no meio termo. Então, a banca, usando ali a expressão, a palavra entre, ela fala pra gente que ela quer que você fale dos dois lados, tá? Ela espera, a expectativa é que você comente quais são os benefícios e quais são os malefícios aí dentro do seu ponto de vista de uso do celular na sociedade contemporânea, tá? Então, você vai ter que responder essa pergunta, mas trazendo essa pergunta assim que está subentendida ali, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios, mas mostrando isso de uma maneira, assim, um ponto de vista bem equilibrado, tá? Então, ó, quais são as regras aqui da prova? Eu tenho que usar caneta azul ou preta, isso é importante reforçar, que às vezes a gente esquece, né? Eu preciso escrever, independente do texto que eu escolher, usando a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui, gente, é a sua prova de gramática, tá? Aqui vai ser avaliado se você conseguiu escrever colocando acento, colocando as concordâncias no lugar certinho, pontuação, né? Utilizar somente a frente da folha de redação, não pode escrever atrás. A elaboração de um rascunho para o seu texto é recomendada, mas não é obrigatória. Ah, mas você tem preguiça de fazer rascunho? Então pode deixar essa preguiça de lado, que é isso aí que atrapalha você a tirar uma nota maior na redação, sabia? O rascunho, ele é recomendado, eles não obrigam você a fazer, não vai ter nota por causa do rascunho, mas seria importante fazer. Por que é importante fazer? Porque você organiza as suas ideias, você pode errar o tanto que você quiser fazendo seu rascunho. Aí, na hora de passar limpo, você confere a gramática, que é um item importante aqui das regras da prova. Então, o rascunho, ele serve para você, assim, se planejar melhor. E depois, na hora de passar limpo lá na folha, você já passa o seu texto com mais segurança, sabendo que você escreveu, que tem começo, meio e fim, que faz sentido, que você já fez uma revisão. E para isso, você vai separar lá mais ou menos 1 hora e uns minutinhos ali, mas não pode passar muito de 1h20, vai, porque você precisa treinar esse tempo também. É um outro desafio dentro da redação que a gente tem. Por isso que eu preciso praticar a escrita de temas que já caíram ou de temas que você viu aí que podem ser temas de redação. Produza textos, tá? Para que você treine, inclusive, esse tempo, tá bom? Para você conseguir fazer o rascunho com calma e passar limpo a sua redação com segurança, né? E aí, mais regras que a gente tem aqui, ó. Lembre-se, você não terá tempo extra para passar a limpo, né? Então, ó, eu vou fazer meu rascunho, mas eu tenho que controlar meu tempo. Seu texto deve abordar o tema e o tipo textual, que é o gênero ali proposto. Você não pode fugir disso. Não se deve assinar, não se pode identificar nada na folha de redação e se você descumprir qualquer uma dessas orientações, a sua nota é 0. Vixe,
credo, sai para lá 0, não quero nem saber dele aqui. Mas é importante que você revise essas orientações. Isso às vezes pode mudar de um ano para o outro, né? Então aqui em 2024, a banca trouxe uma coisa diferente, que é o gênero textual. Você pode escolher entre narrativo e dissertativo. Isso nem sempre acontece. Então essas orientações todas aqui são super importantes de serem lidas com cautela. Tá? Grifando, anotando, para você não esquecer o que é que você pode ou não pode fazer durante a prova. Observaram aí que não tem quantidade de linhas e nem dizendo se é obrigatório colocar título ou não? São perguntas que normalmente as pessoas me fazem, né? Os candidatos aí me perguntam, tem que pôr título, não tem que pôr título? Olha, todo texto, a gente estuda isso em teoria de texto, que ele tem que ter um nome, não é? Então é interessante que você coloque o título. O título, pessoal, ele vira uma espécie de ferramenta atrativa. Ele chama atenção para o seu texto. Já parou para pensar num livro? A gente compra livro como? A gente olha o título primeiro, né? Chama atenção. Eu olho a capa. Tudo bem que a gente olha a capa também. Mas o título ali, ele já chama a atenção, não é? Depois que a gente vai lá dar uma olhadinha no que está lá atrás, na orelhinha do livro, não é? Então, para o texto é a mesma coisa. Eu tenho que criar um título que ele já vai trazendo a discussão para o lado que eu quero. Ele já serve como uma ferramenta para que o leitor compreenda a minha ideia, tá? Então, é interessante que você coloque título sim, tá? Desde que seja um título bacana ali, que tem a ver com o seu texto. Mas como não diz que o título é obrigatório, fica opcional. Você pode ou não colocar um título, tá? Então você vai escolher. A quantidade de linhas não está escrita aqui também, não é mesmo? E nem está lá no edital, né? Então o que a gente precisa fazer? Você pega a folha da redação, conta as linhas, tá? Conta as linhas ali e vê quantas tem. A Univesp normalmente dá 30 linhas para o candidato escrever, tá? E essa prova foi assim. Então, se eu tenho lá um limite de 30 linhas para escrever, eu vou ficar ali entre 20, 25 linhas, no máximo 30. Não pode passar de 30 porque nem tem espaço para você escrever essa 31ª linha aí, tá? Então, você tem que ficar ali naquele limite de linhas que foi dado para você, tá bom? Então, vamos lá para a análise do tema. Esse tema, pessoal, eu dividi ele aqui para a gente analisar melhor. Então, o uso do celular seria esse eixo, o assunto ali voltado para tecnologia, tá? Então, dentro de tecnologia, que é um assunto bastante amplo, a gente tem o uso do celular. Aí, tem um lugar aqui, né? Um lugar para você analisar esse uso de celular na sociedade. Só que esse lugar ainda não definiu muito não, né? Sociedade contemporânea está amplo. Eu só tenho que pensar que é agora. A gente está falando de 2024, a gente está falando dos últimos anos aqui, uma coisa bastante atual. Então não é lá na época que o celular foi lançado, que eu nem lembro, viu gente? Olha, eu vou confessar com vocês, eu já nasci na era do celular, não lembro nem quando foi lançado não, imagina. Então não está falando lá de trás não, está falando aqui, foca aqui nos momentos mais atuais. A gente já está com o celular, ele já vem no braço aqui, ele já é uma extensão do braço da gente, né? Então é essa discussão aqui, a gente usa e usa muito. E aí a gente está entre, né? Então essa coisa assim, estamos no meio, esse entre é para você pensar assim, que a gente está no meio dessa coisa toda aqui, entre o lado bom, que são os benefícios, e os danos, que seriam ali os malefícios. Então o que a gente precisa escrever? Se eu escolher um texto narrativo, eu vou contar sobre esse tema usando um personagem ali, contando uma situação de uso do celular. Se eu escolher um texto dissertativo argumentativo, eu vou fazer uma crítica sobre esse uso, talvez aí, excessivo do celular na sociedade contemporânea, pensando aí que ele é uma espécie de também ferramenta de trabalho. Então, ele tem lado bom e tem lado ruim, sempre ressaltando os dois lados, tá? Então, tem temas que não vem essa parte aqui, né, do entre benefícios e danos. Aí você escolhe, mas nesse caso a banca trouxe, ela quer que a gente fale do lado positivo e do lado negativo, tá? Então vamos olhar para os gêneros textuais, que seria a novidade aqui. Se a gente escolheu escrever um texto narrativo, eu preciso relembrar como é que faz esse texto narrativo, não é mesmo? Então, na hora que você decidir, como que é essa escolha? Existe um texto que é melhor que o outro? Se eu escolher o dissertativo, ele é um texto mais crítico, então eu vou tirar mais nota? Nada a ver, tá? Se eu escolher o narrativo, que é um texto criativo, então eu ganho mais nota porque eu estou usando a criatividade? Também não. A banca deixou como opção, lembra que ela colocou lá a palavra ou, você escolhe. Só que aí como é que é feita essa escolha? Você não vai escrever lá na folha, eu escolhi o texto narrativo, eu escolhi o dissertativo. Não vai fazer isso não, tá? Você vai
escrever o texto seguindo aqui as orientações que eu vou te passar sobre como montar um texto narrativo e como fazer um texto dissertativo argumentativo, tá? E aí, quando você escolher, essa escolha tem que ser, assim, muito honesta, tá, gente? Você tem que escolher de acordo com o que você tem mais facilidade. Então, você é uma pessoa que lê muita história, lê muita crônica, gosta de livros de romance, assiste muita série, você tem uma noção de narração. Você vai perceber aqui por quê. Então, é legal você escrever um texto narrativo. Talvez você conseguiria desenvolver melhor a questão do tipo textual narrativo, contar uma história. Você é bom de conversa? Você gosta de contar uma história? Quando você entra assim, ó, num lugar ali com seus amigos, você domina o cenário porque você conta um monte de história, e desde que sejam verdadeiras, né? Mas olha lá, essas histórias, se você tem essa facilidade, escolha o gênero narrativo, vai ficar mais confortável para você. É um texto mais criativo e mais livre mesmo de escrever, tá? Então você vai escolher assim, pensando em qual texto você tem mais afinidade. Você é uma pessoa que gosta muito de ler artigos de opinião, que gosta muito de notícia, de documentário, você tem cara de quem gosta mais de texto dissertativo argumentativo, não é? Então você gosta mais dessa coisa crítica, mais séria, com uma análise mais aprofundada do tema, usando referências, citando filósofos, períodos históricos, então fazendo tudo isso para provar um ponto de vista. Escolha o texto dissertativo argumentativo, tá? Vai naquele que você se sente mais confortável para escrever. Então, relembrando o texto narrativo, ele conta uma história. Essa história, como eu tenho um tema para escrever, eu tenho que ilustrar o tema por meio da história que eu vou contar. Tá? Então, na hora que eu pensar ali em organizar o meu texto, eu tenho que pensar assim, bom, eu quero contar uma história, a história tem que envolver o uso do celular, e o uso do celular mostrando o lado bom e o lado ruim, tá? E aí você vai fazer essa reflexão lá no final, trazer uma reflexão que faça o leitor enxergar que o uso do celular na atualidade, ele traz coisas boas e traz coisas ruins, tá? E o texto dissertativo argumentativo é esse de defender uma tese. Então, com base no tema, você cria uma tese, a sua opinião sobre isso, o que você acha desse tema aqui, e aí você vai escrever e desenvolver uma ideia com argumentos, com provas, com críticas, com uma análise de como funciona o celular nos dias de hoje, tá? Então, vamos olhar aqui primeiro o texto narrativo. Qual que é a estrutura desse texto? Para você mostrar para o avaliador ali do seu texto como você domina esse gênero textual, né? Então, o texto narrativo é uma história inventada, não precisa ter acontecido com você, você pode até se basear em alguma coisa que você viveu, se basear em alguma coisa que você viu, mas a ideia é que você invente a história, que você crie uma história. O objetivo desse texto é transmitir uma reflexão sobre o tema, né? Então, narração dentro de vestibular é promover uma reflexão no leitor, fazer o leitor pensar sobre o tema que a banca deu para a gente, não é? Então, diferente de você criar uma narrativa em outros cenários, mas dentro do vestibular eu tenho tema. Então, para trabalhar o tema, eu tenho que promover uma reflexão. Uma coisa legal para você estudar um pouquinho sobre narrativa e ter como exemplos, né, é você ler Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, que são cronistas mais atuais ali e tem essa veia mais cômica, mais engraçada, então fica legal ali para você se inspirar e escrever histórias ali, crônicas, histórias inventadas. Quando a gente lê uma crônica do Veríssimo, a gente fica em dúvida, será que ele passou por isso? Será que isso de fato aconteceu? Algumas da Marta Medeiros, ela deixa inclusive claro que ela se baseou em coisas da vida dela. Isso é muito legal, porque aí você vai pensando em como organizar o seu texto, tá? E aí você pode ter uma linguagem mais pessoal, por isso que eu falo que ele é um texto mais gostoso de escrever, ele é mais livre, eu posso usar a primeira pessoa, eu posso falar, criar uma história, fazendo de conta que eu vivi a história, inventar esse narrador em primeira pessoa, eu usando o celular na sala de aula, tenho o hábito de me distrair nas redes sociais e você traz toda uma construção de um personagem. Ou você conta com outro foco, foco narrativo lá na terceira pessoa, como se você fosse uma pessoa que está ali, ó, só observando tudo que está acontecendo, aquele olhar de cima assim, e aí você conta a história dos personagens envolvidos. Então, contando, por exemplo, não começa com Era Uma Vez, que é clichê, tá? Fica feio isso por uma redação aí de vestibular. Você vai colocar
na manhã do dia 30 de dezembro, meu pai estava usando o celular, e aí você desenvolve toda uma história, tá? Então começa assim, trazendo uma noção de tempo, de qual é o personagem central dessa história, se vai ter um lado mais cômico ali para refletir, se vai ser uma história mais emocionante, você pode dar o tom dessa narrativa também, tá? E aí você vai desenvolver em mais ou menos de 4 a 5 parágrafos, por causa do limite lá de 30 linhas, tá? Isso aqui não é fixo não, tá, gente? É uma sugestão de estrutura. Por que eu falei dessa estrutura de 4 a 5 parágrafos? Porque o texto narrativo, na verdade, ele não tem quantidade de parágrafos. Mas quando eu penso nas 30 linhas que a banca me deu para escrever, eu não posso ir muito longe, né? Então, eu vou ter que ficar ali mais ou menos numas 30 linhas, tá? Então, o ideal é que eu divida em começo, meio e fim da história, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que vai representar como é que a sua narração tem que ficar, ó. Então, a gente tem que ter uma situação inicial, tá? Que você vai colocar ali no primeiro parágrafo do seu texto. Então, essa situação inicial, o que que ela é dentro da narrativa? Ela é, assim, o momento que nada está acontecendo, para falar a verdade. É só para você situar quem são os personagens, onde essa história vai acontecer, tá tudo bem. A situação inicial é aquele momento, assim, quando você está assistindo um filme, né? É o início do filme. Tá tudo bem, tá tudo normal, os personagens estão felizes, a vida está seguindo e tá tudo ok, né? Aí vai avançando na história. Chega lá no segundo, terceiro parágrafo, aí vai dando sequência aqui, ó, segundo para o terceiro parágrafo, aí a gente já entra no conflito. Aqui é a treta. Popular treta, gente. É o popular problema. Aqui o personagem se enroscou. Aconteceu alguma coisa que quebrou aquela situação tranquilinha que estava aqui, ó, no início. Quebrou a tranquilidade. Então tem que ter um conflito. A partir desse conflito, aí a gente vai avançando aqui na história. Eu vou trazendo mais detalhes dos personagens. Esses personagens, como a gente só tem 30 linhas, eles têm que ser poucos personagens, tá? Então, eu vou colocar ali um personagem central e vou colocar mais um ou dois personagens para interagir, mas não pode ser muito. Então, eu pensei aqui, ó, numa figura com 2 personagens. Então, ó, esse é o personagem 1, esse é o personagem 2, né? Não posso exagerar muito aqui, porque eu tenho poucas linhas para escrever. A história vai avançando até chegar no momento mais importante dela, que é o mais legal, para falar a verdade, que é o momento do suspense. O que é que vai acontecer? Por exemplo, imagina que você está contando uma história cômica, que esses dois aqui foram fazer uma trilha, né, foram inventar de subir uma montanha e eles tinham colocado todo o planejamento no celular. Baixou um aplicativo, o personagem 1 aqui, e aí ele tinha todo o mapinha da região. Treta. Caiu o sinal. Claro, né, gente? Caiu o sinal. A pessoa está no meio do mato aqui numa montanha, né? Não conseguiu pensar nisso, aí caiu o sinal. Qual que é o problema maior? Eles estão aqui e um está escorregando. Ó, já estou delirando aqui, ó, já estou indo lá longe na história. Estou te dando uma história já quase pronta. E aí esse personagem aqui agora está tentando salvar o amigo. E toda a história começa por causa do amigo ter deixado todo o plano no celular. Então vem um suspense. E agora, o que é que vai acontecer? Vai aparecer alguém para resgatar os dois? Eles vão conseguir? O celular vai, sei lá, magicamente aí, vai achar um sinal lá em cima e eles vão conseguir conversar com as pessoas, né? Vão conseguir pedir ajuda. Então é um momento de eu não sei o que vai acontecer. Que rumo a história vai tomar? Vai ter um final feliz? Vai ter um final meio trágico? Vai ter um final engraçado? Lembra que tem que promover a reflexão. A resolução do conflito aqui inicial, ela tem que promover aquela reflexão sobre o tema. Então, quais são os danos ou quais são os benefícios ou como eu devo pensar essa questão do celular na sociedade contemporânea? Fica aí o final da história, né? E lembrando que, ó, o pano de fundo dessa história é o narrador, que ele vai dar o direcionamento para todos esses acontecimentos. O momento, o tempo a gente já tem, a banca já falou para a gente, que é na sociedade contemporânea, não é? Então, o espaço eu posso criar. O meu espaço aqui eu inventei de ser uma coisa ali, uma trilha na montanha, mas o tempo a banca já me deu. Ela colocou lá que era
dentro da sociedade contemporânea. Então, o momento tem que ser atual. Então, olha só como a gente constrói uma narração para que ela fique ali de acordo com as expectativas da banca e ainda consiga abordar o tema, né? Então, lembra que eu tenho que fazer essa escaladinha aqui de acontecimentos. O título é opcional, mas é importante, fica interessante numa narrativa que você coloque um título, principalmente se você quer deixar uma reflexão mais bem-humorada acerca ali do tema, tá? Então, texto para quem gosta ali de criatividade. O outro texto que a banca deixou para a gente é o texto dissertativo argumentativo. Então, você podia escolher. Então, lembra que eu falei que se você é daquela pessoa que curte ali documentário, artigo, coisas mais sérias assim, né, um tipo de texto mais racional, aí você escolhe esse aqui. E esse daqui, para quem está estudando para vestibular aí, que está olhando para o Enem, por exemplo, você sabe que é aquele tipo de texto que as bancas normalmente gostam de pedir nos vestibulares. É um texto muito técnico, tá, gente? Ele tem começo, meio e fim, ele tem um jeito de fazer, tem palavras ali que a gente vai aprendendo que são as melhores para usar numa dissertação. Não é um texto que exige tanta criatividade, não. É um texto que eu tenho que abordar o tema, ser crítico, objetivo pra caramba e explicar o que eu penso com outras palavras, sem usar eu, sem usar nós, sem contar história, né? Então esquece aquele negócio de contar história. Agora eu tenho que focar em destacar o tema. O tema é mais importante. Então eu tenho que trabalhar o tema dentro da sociedade contemporânea, trazendo danos e benefícios, ou benefícios e danos, né? Então, ó, eu tenho que defender um ponto de vista que eu vou escolher, com uma linguagem impessoal, usando a terceira pessoa, então falando do tema, o uso do celular na sociedade, ficar o tempo todo mandando mensagens no celular, eu vou falar dessa maneira no meu texto, eu vou me colocar assim, eu mostro a minha opinião pela forma como eu vou fazer as minhas críticas e pelos repertórios que eu vou usar, as referências que eu vou usar, mas eu não posso colocar primeira pessoa, tá? E aí eu tenho que pensar em argumentos que provem esse ponto de vista que eu escolhi defender. E separar ali em mais ou menos 4 parágrafos, se possível, colocar um título. Não é obrigatório, mas se você pensar em um legal, vale a pena colocar. Esses 4 parágrafos, gente, por que eu estou trazendo essa quantidade ali? Também não é algo obrigatório, mas lembra que a gente tem 30 linhas. Então, eu não posso exagerar aqui na quantidade de parágrafos, não. Tem gente que fala, eu vejo textos que tiraram notas altas com 5 parágrafos. Olha, até funciona, mas eu tenho que ter uma prática ali bacana para não exagerar e, de repente, faltar linha lá para concluir o texto, tá? Então, lembra que para mostrar para o avaliador do seu texto que você entende o que é dissertação argumentativa, você tem que seguir ali um roteirinho, tá? Esse roteiro que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você exagerar lá na quantidade de parágrafos, pode ser que termine a quantidade de linhas e você não coloca a conclusão, que é o parágrafo de finalização do texto. Então, lembra que você tem que, né, seguir as orientações ali para não se perder. Então, ó, esse texto dissertativo argumentativo, ele tem essas partes aqui, ó, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Então, são 3 partes que vão mostrar para quem for corrigir o seu texto que você entende o que é uma dissertação argumentativa. Lembra que é um dos critérios lá das orientações. Se você não seguir o gênero textual, o tipo de texto que você escolheu, a banca pode zerar a sua redação. Então, não pode misturar dissertação com narração, tá, gente? Ou eu escrevo um texto que eu estou contando uma história, ou eu vou fazer uma análise crítica, tá bom? Então, ó, eu tenho que trazer um contexto, eu tenho que mostrar para o leitor que, assim, calma, não vamos entrar já logo de cara no tema. Primeiro, vamos pensar sobre o celular. Então, eu posso fazer uma reflexão meio que histórica aqui. Antigamente, na década de 90, os celulares mal existiam na sociedade, nós usávamos os telefones com fio, eu nem lembro como é que é, vi no museu, viu, gente? Então, ó, a gente traz esse contexto aqui, né, vai lá atrás, fala como é que foi a evolução aí desse meio de comunicação, até a gente chegar no tema. Aí você coloca ali na introdução o tema, com as suas palavras, sem copiar a frase temática lá. A frase temática foi a banca que trouxe. Aí você vai falar, observando essa situação na atualidade, se você falou de algo que era antigo no contexto, coloca lá uma palavra que traz para os dias de hoje. Então, na atualidade, os meios de comunicação evoluíram tanto que agora nós estamos usando os telefones móveis, chamados de celulares. E aí você vai desenvolvendo essa ideia do tema, tá? Então, nunca comece já direto no tema. O uso do celular na sociedade é...
não fica legal, tá? A introdução tem que ir ganhando ali o leitor aos poucos. Então, contextualiza, traz o leitor para o seu lado, faz de conta que o leitor não conhece o tema. E aí você pega esse leitor devagarzinho, vai fazendo ele construir com você ali esse raciocínio, tá? E aí você coloca a sua opinião, que é essa tese problematizada. É você deixar, não pode ser uma opinião de achismo não, tá, gente? Então, problematizado aqui é para você não colocar achismo, tá? Você tem que fazer uma análise mesmo. Qual seria a sua opinião em vista disso que está discutindo? Eu não posso achar nada, eu tenho que ter certeza. Então, eu tenho que mostrar ali na minha frase que vai sinalizar a tese que eu tenho certeza do que eu estou falando. E aí eu venho para o melhor do texto, que é a argumentação. A argumentação aqui, gente, olha, ela tem que ser muito caprichada. É aqui que a gente vai gastar todo o nosso repertório. Aqui a gente chama de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, D1 e D2. Então, é o meio do texto que vai trazer o porquê de você ter aquela opinião, tá? Então, pessoal, olha, a argumentação aqui, esse desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, é que são as partes fundamentais do texto. Aqui a gente tem o porquê de você ter essa tese, por que de você defender essa opinião, não é? Então aqui você vai colocar repertório, vai explicar suas ideias, você pode se inspirar nos textos de apoio, aqueles textos da coletânea. Então um dos textos que apareceu nessa prova foi uma imagem muito interessante, que era um monte de gente ali no sambódromo, né, assistindo ao desfile das escolas de samba, mas o pessoal que estava na plateia estava todo virado de costas com o celular e gravando, tirando, dava a impressão que estava fazendo selfie, sabe? E aí você olha aquela situação e os personagens ali da escola de samba desfilando ali, ninguém estava olhando para eles, estava todo mundo preocupado em tirar foto. Então é uma coisa que você pode colocar aqui, parafraseando esses textos de apoio. Então você pode sinalizar algo do tipo, é comum nos dias de hoje que as pessoas às vezes estejam mais preocupadas em tirar fotos dos eventos e dos lugares em que elas estão, do que necessariamente aproveitar aquele momento, né, de entender o que está acontecendo, de vivenciar a experiência, né? A gente está mais preocupado em postar nas redes sociais, aí puxa esse gancho para as redes sociais, né? Então, olha como é interessante que esse tema ele vai ser desenvolvido aqui. Então, aqui que você vai explicar mesmo o porquê que a gente está discutindo o celular entre benefícios e danos, né? E aí, no segundo parágrafo, como a gente tem ali, a banca trouxe para a gente duas palavras importantes para a gente discutir o tema, se nesse primeiro parágrafo eu trouxe, por exemplo, um dano, sinaliza que a minha opinião é mais pesada para esse lado, que a gente está usando o celular mais de um jeito negativo. Aí lá no segundo parágrafo eu coloco os benefícios. Então eu mostro ali um lado talvez positivo, então eu vou colocar um conectivo diferente agora. Por outro lado, sob outra ótica, então analisando a situação sob outra perspectiva, a gente traz então o lado dos benefícios. O celular também é usado como ferramenta de trabalho, muitas pessoas trabalham com redes sociais e precisam do celular como instrumento para criar vídeos e conteúdos, a exemplo dos influenciadores. Aí se você lembrar de alguém ali na hora, você pode citar um influenciador que você conhece, que grava muito conteúdo e já mostrou ali que usa celular para isso, não é? Então a ideia aqui é você trabalhar todos esses aspectos do tema, ser bem detalhado, colocar tópico frasal, que é essa ideia central, onde o parágrafo inteiro vai girar em torno dela. Então você lança uma ideia, então primeiro você quer abordar os danos, por exemplo, aí você vai colocar lá, olha, ademais, os danos causados pelo uso excessivo de celular são vistos e observados na sala de aula com o rendimento dos alunos, ponto. Essa primeira parte do parágrafo traz a ideia central. Essa ideia central você vai explicar agora no parágrafo. Você só vai poder falar nesse parágrafo do celular usado na sala de aula e os danos que ele traz para a parte ali de atenção dos alunos, porque você sinalizou no tópico frasal que era sobre isso que ia ser o parágrafo, tá? Então esse tópico frasal, ele é quase que um título do parágrafo. Ele resume a ideia principal
É chamado também de mini tese, e aí a partir daí você desenvolve todo o seu conteúdo em torno disso, tá? E por fim, a gente chega aqui no parágrafo de conclusão. O que é a conclusão do texto? É a finalização. Todas as ideias que você trabalhou anteriormente aqui no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, você precisa fechá-las. Você precisa mostrar para o leitor que você compreendeu tanto o tema, que a sua tese era tão importante, que a sua opinião era tão séria, que agora você vai retomar essa opinião. Como se você dissesse assim, olha, agora que a gente chegou nesse ponto do texto, relembra qual que é o tema, né? Lembra que a gente está discutindo ali celular entre benefícios e danos, e eu disse para você que era mais importante a gente pensar nos danos. É mais ou menos essa mensagem que você transmite aqui no parágrafo de conclusão. Então, diferente do que a gente vê na prova do Enem, por exemplo, que ela traz ali uma obrigação de, além de todos esses elementos aqui, de um conectivo, de síntese dos principais argumentos, eu ainda tenho que apresentar uma intervenção, a Univesp não pede isso, mas ela quer que você sinalize que é um texto dissertativo. Então, eu tenho que finalizar com uma conclusão. Essa conclusão, quando ela não tem intervenção, a gente faz só como síntese, resume com outras palavras os pontos mais importantes da sua argumentação e faz uma frase ali de fechamento. Então, eu tenho que sinalizar para o leitor que eu cheguei nesse parágrafo, eu vou usar lá. Portanto, ao analisar o uso do celular na contemporaneidade, é possível perceber que... E aí você traz a sua tese dita ali com outras palavras. Então, você sintetiza suas principais ideias, marca com um conectivo que dá a ideia de conclusão, que é um dessa forma, em síntese, em suma ou portanto, e aí você finaliza o texto, tá? Então, perceberam aí que a banca agora está sendo muito bacana, ela deixa você escolher, né, aquele texto com o qual você se identifica mais. Se é um gênero mais criativo, que é o narrativo, se é uma dissertação, que é algo mais assim crítico, mais formal e racional, você pode optar e escolher qual o texto que você quer trabalhar. Mas desde que você não perca o foco do tema, tá? Você tem que focar ali no tema, tá certo? Então, essa é a dica que eu tenho para passar para vocês. Estudem os gêneros textuais e você vai sair muito bem na prova da Univesp. Te vejo na próxima.